Olá, a intenção dessa aula é trabalharmos com o tema antropologia, diferenciando a antropologia científica da antropologia filosófica e, especificamente na antropologia científica, vamos trabalhar a antropologia cultural. Quando nós falamos de antropologia, recordem das aulas de sociologia, que vai dizer que antropologia é uma palavra que vem do grego, da junção de outras duas palavras, antropo, homem, e logia, estudo. Então, antropologia, no sentido etimológico, ou seja, na origem da palavra, é o estudo do homem. Beleza? Tranquilo? Nas aulas de sociologia, vocês também já estudaram que a antropologia necessariamente faz parte de uma grande área chamada ciências sociais. Tá? E dessa área chamada ciências sociais, nós temos a antropologia, a sociologia, tá? E por fim, a ciência política. Beleza? Tranquilo? Quando nós falamos então de antropologia nesse sentido, que será o estudo do homem, a antropologia vai ter a preocupação de estudar a cultura humana, os aspectos sociais dos seres humanos e assim por diante. Tá? Então, a antropologia é um assunto, de certa forma, fácil de se entender, é um assunto gostoso de se aprofundar, e eu quero que vocês entendam assim, que a antropologia ela vai começar praticamente como ciência efetivamente a partir dos iluministas e das grandes navegações, tá? Que conhecendo outros povos, conhecendo outras realidades, conhecendo o tal do novo mundo, escritores, cronistas foram ali estudando os aspectos antropológicos das culturas. Como assim? Estudando os hábitos, os rituais, as linguagens, os costumes e assim por diante. Tá? Então a antropologia é de extrema importância. Professor, mas a antropologia parece que é algo distante. Não, ela é algo muito próximo. De repente a gente pega um jogo digital e podemos estudar no aspecto antropológico esse jogo. De que forma? De duas formas, por exemplo. Primeira forma, nós podemos estudar assim, aquele jogo que eu gosto ali de estar batalhando com um colega ou provocando o outro, mostrando quem é melhor, quem é pior ou sei lá o que. Aquele jogo tem mito envolvido ali no meio? De onde vêm esses mitos? De quais povos pertenciam? Olha bem, o cara que elabora, desenvolve um jogo desse, ele tem que ter um conhecimento antropológico muito grande. Tá? Ele precisa ter uma visão ali para conseguir engrenar também o projeto dele. Tá? Ou podemos pensar em outro aspecto. Será que antropologicamente um jogo pode mudar as características culturais de uma sociedade? Tá? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tá? E quais características podem ser mudadas? Claro que são todos no campo da investigação, especulação, tá? Provocações para a gente pensar e refletir, beleza? Então nós podemos entender que a antropologia tem uma grande importância também no nosso meio, na nossa sociedade. Especificamente a antropologia cultural, que eu quero que vocês gravem isso daqui, ela vai ser o estudo do homem e vai ser uma ciência que tem como objetivo entender aí como funciona a cultura das pessoas, como funcionam as diferenças sociais, como funciona a religião de determinado povo. Vai investigar as linguagens daquele povo, vai investigar os costumes próprios de cada povo e assim por diante. Olha a importância aí da antropologia cultural. Nesse sentido, eu quero que vocês entendam também a antropologia cultural, e vocês têm ali no material de apoio, como uma ferramenta para entender aí os hábitos, como já dissemos, os costumes, os valores, as crenças, a culinária e assim por diante. Tá? Pessoal, quando eu falo que antropologia ela é ciência, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Vamos diferenciar rapidamente ciência e filosofia. Quando nós falamos de ciência, nós estamos falando de um campo do conhecimento que tem por característica a repetição dos fatos através da análise dos dados para se chegar a uma conclusão. Isso é ciência. E filosofia é o quê?
Filosofia é o questionamento, a indagação, a reflexão, obviamente uma reflexão crítica, obviamente uma reflexão que vai utilizar da realidade, da lógica, tá? Mas que necessariamente ela não vai trazer um único resultado. São respostas praticamente mais teóricas do que respostas comprovadas por dados, beleza? Então tem essa diferença. Então quando nós falamos assim, a antropologia cultural é uma ciência, então quer dizer que essa ciência vai sempre trazer o mesmo resultado ao analisar as sociedades? Era isso que o positivismo pregava, era isso que o positivismo queria, tá? Mas não é bem assim, não é bem assim. Por quê? Porque cada cultura tem que ser analisada livremente, dentro do seu contexto, dentro da sua época, respeitando os processos próprios. Não existe um modelo de cultura, um modelo de povo a ser seguido a tal ponto de achar que existe a superioridade de alguns povos sobre os outros. Isso aí nós chamamos do quê? De etnocentrismo, tá bom? Isso daí já caiu por terra. Vamos combater aí o etnocentrismo, que não é bem assim. Cada cultura tem seu processo. Nós não somos melhores do que o povo paraguai. Então, Estados Unidos, States, não é melhor do que a gente. Jamais. Tá? Não tira isso da cabeça. Claro que pode ser mais desenvolvido em alguns aspectos, como por exemplo a tecnologia. Não sei. Entenderam? Então espero que vocês entendam isso daí que eu falei e levem isso bastante a sério. Eu coloquei no material de apoio um link de um vídeo de um jogo chamado Os Caminhos da Jiboia. É um jogo baseado na cultura indígena brasileira, tá bom? Então assim, assistam ali rapidinho o vídeo para vocês verem como é que é o trailerzinho. Tá? E quem quiser baixar depois para jogar, também deixei o link. Tá? Ali dá para vocês entenderem assim como o estudo antropológico foi usado para se criar um jogo. Como o estudo antropológico foi usado para se criar algo que também é da característica brasileira. Beleza? Perfeito? Tá? E, por fim, e não menos importante, a antropologia filosófica. Aqui o bicho pega. Por quê? Porque a antropologia filosófica não é e não faz parte do campo da antropologia científica. É algo totalmente diferente. Nós temos em comum que a palavra antropologia, sendo ali o estudo do homem, a investigação do homem, continuará obviamente sendo a mesma. Mas, enquanto antropologia cultural, por exemplo, vai buscar investigar os aspectos culturais, etnológicos, observando e muitas vezes estando distante daquele processo para se chegar a uma conclusão, a antropologia filosófica não. Ela não vai se preocupar com a objetividade, mas com a subjetividade. Ou seja, a antropologia filosófica se preocupa com o processo daquilo que é relativo àquele homem que está investigando algo, que está tentando buscar o sentido de algo, o homem que busca a liberdade, o homem que é livre, o homem que vai se questionar sobre o que ele vai fazer, o dever que ele vai ter perante a sociedade. Então, nas palavras de Kant, tá, antropologia filosófica seria o conhecimento daquilo que o homem, enquanto ser dotado de livre-arbítrio, faz, pode ou deve fazer dele mesmo. Beleza? Isso é antropologia no sentido filosófico. Tá? Continuando então, a antropologia filosófica, tendo essa diferença da antropologia cultural, ela vai ser mais específica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela vai trabalhar com vários aspectos, que nem também disse Kant, vocês têm ali no material de apoio, tá? A antropologia filosófica ela vai se questionar no aspecto teórico, tá? O conhecimento humano, tá? No aspecto pragmático, ou seja, a prática do ser humano, as habilidades que os seres humanos desenvolvem, que é a característica dele, que o indivíduo também vai questionar para si ou não. Tá? Sobre a moral, o dever, por que nós seguimos
tal consciência de dever? Por que que às vezes quando eu faço algo de errado dá um frio na barriga ou de certa forma eu fico preocupado, eu fico mal, me causa ansiedade? Porque nós temos todos esses princípios e assim por diante. Tá? Isso é uma característica, tudo isso são características da antropologia filosófica. Quer ver como vai ficar fácil? Na visão de Kant, vocês têm um quadrinho que eu coloquei lá para vocês no material de apoio, tá? Tem a seguinte ideia, que a antropologia filosófica resulta de praticamente 4 questões fundamentais. A primeira, e essa primeira aqui todos vocês se fazem constantemente. O que eu posso conhecer? Isso aqui é questão do conhecimento humano, antropologia filosófica. Conhecimento humano, o que posso conhecer? Quais são os limites do meu conhecimento? Beleza? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o que eu devo fazer? Dever, quando nós falamos de dever, nós estamos falando do quê? De princípios morais, de ética, tá? O que eu devo fazer? Tem coisas que eu posso e tem coisas que eu não devo, beleza? O que eu posso esperar? Espera. Aqui é a relação do homem com o sagrado, a espiritualidade e assim por diante. E por fim, a pergunta central da antropologia filosófica e, de certa forma, aqui os filósofos se debruçam até hoje, em várias épocas, estão se perguntando aí o que é o homem. Melhorando, o que é o ser humano? O que é o ser humano? Tá? Essa é uma perguntinha básica, extremamente filosófica. Professor, mas a biologia vai dizer isso, a religião vai dizer aquilo. Tá, filosoficamente, o que é o ser humano? O que é o ser humano? Tá? Isso é uma pergunta da antropologia filosófica. Claro que a antropologia cultural vai trazer resposta para o que é o ser humano. Em que sentido? Por exemplo, o que é o homem, especificamente gênero masculino, tá? O que é o homem na sociedade dos Guaranis Kaiowás? O que é? Tem alguma resposta? Possivelmente sim, tá? Então, nesse sentido aí, da antropologia filosófica, Kant vai rejeitar completamente qualquer resposta objetiva do homem, tá? E buscando, de certa forma, o ser humano como uma compreensão subjetiva. Tá? Subjetivo. Nós vamos ter várias respostas filosóficas daquilo que é o homem. Beleza? Tranquilo? Se alguém ficou confuso em alguns aspectos, pergunta para mim depois. E o material de apoio tá aí para vocês estudarem. Abraço e tamo junto.